daquele tempo. Os outros todos já foram embora para o lar eterno. Então, eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus, inclusive que ainda posso andar devagar. Eu já andei muito ligeiro, agora só ando devagar, mas ainda tenho cabeça para pregar, e muitas pessoas se admiram porque eu não prego com papel, só prego com a Bíblia, e não uso também esses aparelhos que estão usando aí agora, tablet e não sei mais o que, graças a Deus. Então tudo isso é motivo de louvor a Deus. Antes de pregar, eu tenho algumas coisas que gostaria de oferecer. Eu creio que esta carta, escravos, escravidão, uma coisa terrível. Quem leu a história da escravidão no Brasil sabe que foi o horror da escravidão. Pessoas vendidas como se fosse mercadoria, filho para um lado, mãe para outro, marido para outro, surras amarrado no tronco, surras de morrer, de matar, captando mato, saindo atrás de escravos que tentavam fugir da escravidão. Isso nós não vimos. Alguns eu conheci os escravos dos meus avós, que já não eram mais escravos, mas eu conheci. E graças a Deus os meus avós não foram senhores depois que se converteram, mas tiveram escravos. E a vida deles só não foi pior daqueles escravos porque os meus avós deram as terras deles para os escravos. Que, libertados pela lei, não tinha nada, absolutamente nada. Eles não ganhavam salário. Eles recebiam comida, roupas difíceis, aliás, roupas muito pobres, alguns remédios e chicote. Era isso que eles recebiam, não tinham salário. Decretada a libertação dos escravos, não tinham nada. E na Babilônia foi assim. Os judeus estavam lá escravizados. E eles, o salmista diz aqui, aqueles que nos trouxeram cativos. Você sabe como é que uns escravos eram trazidos para o Brasil, por exemplo? Dentro dos navios péssimos, e lá no porão dos navios, como se fossem animais amarrados com as mãos um no outro, para não se jogar em correntes. Amarrado não era de corda, não podia cortar, eram amarrados em correntes para não se jogarem no mar, porque a única oportunidade deles se salvarem ou saírem da escravidão era morrer. E algumas correntes eles achavam que iam levá-los para a África. Então eles preferiam se jogar no mar. Então eram todos amarrados, um na mão do outro. E quando eram conduzidos na terra, que vocês talvez já tenham visto em filme, não era brincadeira não. Era um amarrado no outro, para não fugirem. Não podiam correr todos amarrados. Pois os judeus estavam na Babilônia cativos, escravos. E o salmista diz, aqueles que nos atormentavam, além de estarem na escravidão, eram atormentados, castigados. Se vocês viram, ou estão vendo a novela Os 10 Mandamentos, viram como os exatores, os feitores, tratavam os hebreus. Isso aconteceu realmente no Egito e depois aconteceu na Babilônia. Então, a vida é o que é. Vou contar 3 casos reais. 2 médicos, o pai e a mãe. Ela ficou grávida, primeiro filho. Os 2 médicos
com todo o pré-natal, com todo carinho, cuidado, proteção de médicos, ele e ela. O menino nasceu, recebeu o nome, com 6 horas morreu. Alguém pode mudar isso? Alguém pode mudar a morte desse menino? Não, eles dois tiveram o primeiro filho, esperado com toda aquela ansiedade por 2 técnicos da saúde. Haja tragédia, mas é a realidade. Um outro caso de médico. Um médico sofreu lá um problema no intestino grosso e então o outro médico que foi cuidar dele sugeriu que ele fizesse um exame que é no colo interior, isto é, nesse intestino, pelo ânus. E este médico escolheu para fazer esse exame o melhor médico do assunto. Estão entendendo? Um médico doente chama o seu colega, considerado o melhor médico desse assunto, para fazer esse exame. Sabe o que aconteceu? Esse médico melhoríssimo furou o intestino do colega. E ele teve que andar quase um ano com uma bolsa do lado, porque o intestino dele perfurado não fazia evacuação, como algumas pessoas dizem, da forma normal. Era através daquele cachorrinho que alguns chamam, tanto para a urina como para a fezes. E aí? Se ele tivesse chamado um açougueiro que fizesse isso, sabe por que foi o açougueiro? Se ele tivesse chamado um enfermeiro, se ele tivesse chamado um curioso, se ele estivesse morando no interior onde não tinha ninguém para fazer, mas o outro médico, o melhor médico do assunto, e muito amigo dele. Essa realidade é isso. Quer mais? No mês de setembro eu fui a São Luís. E entre as pessoas que foram lá visitar, na casa onde eu estava, chegou um que é mais ou menos da minha idade, com um sobrinho dele. Esse sobrinho dele é um atleta forte, um rapacão enorme, rosto muito daqueles que as moças chamam uma tela, né? Pão. Às vezes tem pão que é torrado, seco, colorento, etc. Mas as moças chamam pão. Lá vai aquele rapaz, rapaz, como vai? Um rapaz muito bem, de aparência muito boa, muito bem vestido. Aí eu perguntei, já casou? Ele disse, pastor, a minha noiva acabou o noivado. Eu disse, rapaz, o que houve? Ele disse, olha, pastor, eu não sei se foi isso, mas eu fui doar sangue. Veja bem, um apagão forte. Eu fui doar sangue, a enfermeira que foi tirar o sangue, ao invés de pegar a veia, pegou o nervo e eu estou sem esse braço poder se mexer. Não chega nem até aí na cabeça. Só estou mexendo o braço esquerdo. O braço direito. Não posso mais nem escrever. Um rapaz de 28 anos, uma enfermeira, ele vai doar sangue. A enfermeira erra lá e bate no nervo. Ele fica daqui para cá, imobilizado. Essa é a vida. Meu pai morreu, eu tinha 8 anos. Horror. Não tinha pensão nem aposentadoria. Minha mãe ficou sem nada. E os 2 filhos. Quando eu tinha completado 14 anos, daí a um mês minha mãe morreu. Eu e meu irmão, sem pai, sem mãe, sem casa, sem dinheiro, sem nada. Pode mudar isso? Pode mudar isso? É a realidade. A vida é assim. Os judeus estavam cativos. Eles não podiam. Houve alguns falsos profetas
profetas que disseram que a escravidão ia durar só 2 anos. E o profeta Jeremias, que o irmão ali leu, o profeta Jeremias disse: não, a escravidão vai ser 70 anos. Não é 70, vão ser só 2. Não, Jeremias, Deus disse que vão ser 70 anos. E foram 70 anos. Algumas realidades você não pode mudar. Você tem que aceitar. E tentar viver a vida do jeito que ela se apresentou. Não como você queria. Você acha que eu queria perder meu pai com 8 anos? O pai que eu tive, que meu irmão de 6 anos, já bem grande, ele carregava, que as pernas arrastavam no chão, e que me levava todas as semanas com ele para passear, e que me botava para ler Bíblia com ele, e que recitava para mim poesia de Castro Alves, que ele era baiano, e que me fez decorar poesias quando eu era menino, de 6 anos, poesias que até hoje eu ainda sei. Você acha que eu queria perder esse pai? E depois, minha mãe, heróica, com 35 anos, morrendo, 35 anos, tocou o violão antes de morrer, cantou o hino Anelo por Cristo, meu Rei Salvador. Você acha que eu queria que ela morresse? Mas eu não pude mudar. Então é isso. Os israelitas estavam no cativeiro. Essa é a primeira coisa. A vida é. Você tem que enfrentar a vida do jeito que ela vem. Agora você vai se virar para superar aquilo que a vida lhe trouxe. Eu conheci uma moça, bem em Recife, que ela teve um problema de coluna, que ela ficou encurvada, como se ela fosse um tatu-bola. A coluna dela se encurvou. E ela passou 1 ano numa forma de gesso para tentar mudar a situação dela. E ela enfrentou. E ela era crente. E ela era cantora. E cantava enrolada de cara para o chão. Bem. Segunda coisa. Deus é maravilhosamente bom para nós. Esses judeus que estavam no cativeiro tinham harpas, viu aí? Junto aos salgueiros, pendurando as nossas, o que diga? Nossas harpas. Você sabe o que é? Harpa não é esse violão, ou guitarra, qualquer coisa que ele tem. Esses instrumentos aí, perto de uma harpa, não tem qualidade de elite. A harpa, se você já viu na televisão, é aquela coisa até a harpa pendurada. Não canta mais no coral, não vem mais cantar na frente porque alguém riu, não vem mais cantar na frente porque alguém reclamou que a roupa estava rasgada, não vem mais cantar na frente porque o sapato estava furado, e alguém diz: olha o sapato furado dela. E a saia estava mais curta ou mais comprida ou feia, ou não estava cheiroso, o rapaz estava fedorento, com boca suja. Por isso vai pendurar a harpa. Onde está a sua harpa? Que Deus lhe deu. Ah, como Satanás acha desculpas para você pendurar a harpa. Como acha desculpas? Encontrei uma vez uma pessoa bem aí, uma pessoa na rua, nunca mais tinha visto na igreja. Irmã, nunca mais. Eu não vou mais naquela igreja. Por quê? Porque eu não entendo nada que o pastor diz. Ora, meu Pai do céu. Se não entende, vai perguntar para ele o que ele está dizendo. Porque, ou talvez seu ouvido esteja sujo demais. Né? Mas isso não é motivo. Quais são os teus motivos? Vida dura. Mas Deus nos deu harpa e nós não podemos ficar com a harpa pendurada. Outra coisa, o mundo lá fora é mau. Não pense que o mundo lá fora é bom.
que faziam os babilônios com os judeus? Oprimiam aqueles que nos oprimiam, aqueles que nos martirizavam. É chicote. O mundo lá fora é mau, terrivelmente mau. Tanto que, se alguém cria uma criança escondendo, protegendo demais, quando ela crescer, vai encontrar lá fora um mundo desgraçado. Ela tem que saber que o mundo lá fora não vai bater palma, vai dar palmada. O mundo lá fora não vai bater palma, vai dar palmada. As agressões estão aí, em todo lugar. Mas tem uma outra coisa. O mundo lá fora é infeliz. É triste. Pede aos judeus, os babilônios pedem aos judeus que façam o quê? Cantem para nós cânticos de Sião. Isto é, nós somos infelizes. Vocês que estão aqui como escravos, têm os cânticos de Sião, tem a música dos salvos, tem a alegria da salvação. Cantem para nós essas canções. Glória porque Jesus. Nós somos tristes, nós somos infelizes. O mundo lá fora todo sem Deus é infeliz. Imagine hoje à noite, o mundo lá fora está fazendo festa das bruxas. Sabe o que é a festa das bruxas? Botam até as crianças para vestir máscaras horríveis para espantar defunto, para espantar espírito. É isso. Esse mundo não é feliz. No São João acende fogueira, precisa de um fogo de brasa para sentir alegria. Precisa de soltar fogos, precisa de uma romaria berrando pela rua atrás de um ídolo. Isso é alegria? Visitei uma pessoa e na casa dela havia um quadro do tamanho dessa parede aí com o Jesus deles, coração de fora. Eu olhava assim, de cima a baixo, ela disse: o senhor não está gostando, eu não estou gostando como o senhor está olhando para o meu santo. Eu disse: bem, eu olho, meu olho é assim. Ele está aí, de vez em quando eu olho para lá. Mas o senhor não está gostando. Por quê? Eu disse: a senhora quer que eu diga? Ela disse: diga, que eu já sei que vai ser coisa que não presta. Eu digo: não vai ser coisa que não presta, vai ser coisa real. Quer que eu diga? Pois diga, o que é que está olhando no meu santo? Aí não tem um santo mais, tem um monstro. Meu Deus, por que você... Digo: olha, se a senhora sair na rua e encontrar um homem com o coração do lado de fora, pingando, a senhora vai gritar: socorro, tem um doido aqui na rua com o coração arrancado. Eu não sei como é que ele arruma o coração para andar. É ou não é? Então isso aí não sabe ser um monstro. Nem ele, nem o Sagrado Coração de Maria, nem quem anda com o coração pendurado, sangrando lá de fora. Então, o mundo lá fora precisa de tudo isso. Romarias, carnaval, maior São João do mundo, e pedem-nos cânticos de Sião. N pessoas pedem para você, que é crente, ore por mim. Por que pede para você orar? Por que pede as suas orações? Por que não faz oração para os seus supostos deuses? Ou já cansado? Aqui o salmista diz: se eu me esquecer de ti, se esqueça a minha mão direita da sua destreza. Se eu preferir outra coisa que não seja a ti, ó Jerusalém. Foi muito bem inspirado o poeta sacro que cantou: oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és
do meu coração, eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois o lugar lá no céu, ele já foi preparado. Então essa é a nossa Sião, de que ele é que fala. Cante os cânticos de Sião. E eles disseram: se eu me esquecer de Sião, o meu braço se esqueça da sua destreza. Isto é, Sião é a minha esperança, é a minha saudade, é a consumação de tudo que eu quero. E vai chegar a hora de partir para Sião. Mas enquanto não partirmos, não vamos ficar com a harpa pendurada. Você cantava no coral, volte para cantar. Você fazia visitas, volte para visitar. Você dava o dízimo, volte para dar o dízimo. Você era aluno da escola dominical, volte para ser aluno. Você era professor de criança, volte para ser. Não pendure a sua harpa. Aproveite enquanto você tem dedos para dedilhar. Enquanto você tem capacidade que Deus lhe deu. Não para Deus, quando deu harpas para ele, não foi para ele pendurar no salgueiro. Que uma harpa de pendurada ninguém toca. Um violão de pendurado ninguém toca. Este microfone lá em cima não serve. Só serve aqui que está perto do uso. Então, o salmo da saudade nos faz lembrar que existe o céu para onde nós iremos, mas enquanto estamos na terra, temos que aproveitar as oportunidades, mesmo num mundo mau, num mundo cruel, mas um mundo infeliz, que precisa ouvir os cânticos de Sião. Deus abençoe a sua preciosa vida.